Então é isso, assim, toda arte, ou melhor, toda técnica surge de um desejo. E esse desejo encontra limitações na história, nos processos históricos. Porque a técnica, ela é desigual não só no espaço como no tempo. A técnica do passado não é a mesma da técnica do hoje. E, portanto, as limitações técnicas do tempo permitem ou não o surgimento de algo, mesmo que o desejo já existisse. E também limitações espaciais. Porque a técnica de um determinado lugar não é a mesma técnica presente em um outro lugar. Porque a técnica, no capitalismo sobretudo, se distribui no espaço desigualmente. Então, por exemplo, não adianta analisar CGI em comparação Brasil e Estados Unidos, tá ligado? Ah, olha só, o CGI feito no Brasil é uma porcaria em comparação com o que é feito nos Estados Unidos. Não, porra, pelo amor de Deus. A técnica é distribuída desigualmente no espaço. Não só a técnica, como o capital. A gente está falando de um monopólio do cinema contra o Brasil. Que tem consigo o mercado interno. O mercado do Brasil é interno. Tá ligado? Você já conhece a Filmica, a nossa parceira aqui no canal. Um serviço streaming com uma curadoria maravilhosa que te oferece muito mais do que te apresentar esses filmes, como te fazer conhecê-los. Por lá você encontra novela Wagcheca, Chantal Ackman, Hong Sang-soo, Kiyoshi Kurosawa e muitos filmes maravilhosos como Onibaba e Kyuri, do Kiyoshi Kurosawa, filmes adicionados recentemente, e que, aliás, eu tô sempre indicando pra vocês por aqui. O que talvez você não saiba é que a Filmica está com uma promoção maravilhosa. Usando o cupom LEÃO20 sem o tio, você ganha um desconto de 20% na assinatura do passe anual da Filmica. E vou te falar, fica muito barato, tá? A Filmica está disponível nas mais diversas plataformas e agora também no aplicativo para TV Samsung, modelos a partir de 2020. Então assim, você não vai perder essa, né? Acesse o link na descrição desse vídeo e faça parte. Então a gente primeiro começa por aí. E segundo, a perspectiva de que a partir do capitalismo industrial, o surgimento desses novos meios de comunicação, desses novos meios de expressar determinada linguagem, como o cinema é, talvez a primeira dessas linguagens, sempre são sentidas como menores do que seus precedentes. Porque não tem consigo a tal da aura. O que é a aura? Mais uma vez, para a gente discutir essa questão. A aura é o que o Benjamin chamava de unicidade de determinada obra. Ou seja, é a capacidade de determinada obra de ser sentida, contemplada em sua unicidade, em o seu lugar, vista por alguns. A obra de arte pretérita à reprodutibilidade técnica, portanto, ela estava disposta ao olhar de alguns, não de todos. E essa unicidade de precisar ir em contato com a obra para poder contemplá-la, conferia à obra essa aura, essa autenticidade. Aí vocês vão me dizer, antes do capitalismo industrial e, portanto, da era da reprodutibilidade técnica, não havia reprodução da arte? Claro que existia. As artes eram, sim, reproduzidas. Só que existe uma diferença entre reprodutibilidade técnica e reprodutibilidade manual. Porque a reprodutibilidade manual demanda de mãos habilidosas para realizá-la. E nesse lugar, a reprodutibilidade manual ela é sempre sentida como falsa. Ou seja, a reprodutibilidade manual ela é sempre sentida como cópia. É uma cópia do original. Se você pintar a Mona Lisa, por mais perfeita essa pintura seja, ela sempre será sentida como uma cópia. Falsibilização. Então veja, a reprodução manual é sempre sentida como falsibilização de um original, porque o original ainda assim carrega consigo a sua unicidade, o seu espaço de contemplação, presente apenas para alguns. Portanto, essas artes providas de aura, elas carregam consigo um aspecto de classe.
uma unicidade e um aspecto de classe, porque só determinada classe social tem acesso a ela. Felipe, o André matou a pau aqui. Então o fato do cinema ser uma arte de massas é visto como menor. Ponto. É isso. Por quê, André? Porque a partir do momento em que a arte carrega consigo a sua reprodutibilidade, não mais manual, mas técnica, não existe mais cópia. Não existe mais cópia. Por quê? Porque não existe mais original. Saca, André? Não existe mais original. E aí eu aqui no computador dou Ctrl+C, Ctrl+V num filme e nós temos 2 filmes. Nós temos 2 filmes. É claro que, vale dizer, fazer um parênteses aqui, no capitalismo sempre haverá uma tentativa de criar escassez, até mesmo nas obras de arte da reprodutibilidade técnica. Vide, por exemplo, 2 jovens que compraram um quadro do Picasso, se eu não me engano foi Picasso, e eles queimaram o quadro e passaram a vender a escassez dele, porque eles queimaram, em criptografado. Tá ligado? Ou a gente pegar, por exemplo, e pegar quadrinhos, que tá nessa lógica da reprodutibilidade técnica, e falar, não, esse aqui é o quadrinho número 1 assinado por tal pessoa. E aí você gera uma lógica de escassez. Aquele livro ali em específico, aquele quadrinho em específico, carrega consigo uma unicidade única. Mas assim, aquele ou o número 2 é a mesma coisa. Mas você gera uma lógica de escassez para gerar valor sobre a coisa. Capitalismo. Tá? Mas veja só o que eu tô dizendo então. Antes da reprodutibilidade técnica, portanto na reprodutibilidade manual, havia a concepção de que é possível reproduzir determinada obra. Mas a condição de reproduzi-la manualmente demandava dessa habilidade técnica do seu reprodutor. Entretanto, essa reprodução ela é sempre sentida como falsa. Na reprodutibilidade técnica, não. Por quê? Porque ela é reproduzida quase que automaticamente. O original não é original. E aí, qual é a condição que surge disso a partir da reprodutibilidade técnica? Uma mesma obra que antes era percebida em sua unicidade, em um espaço de contemplação, pelo qual, para conceber uma contemplação de Mona Lisa, eu preciso ir até o Louvre e vê-la, na reprodutibilidade técnica isso muda. Porque o cinema é uma arte que pode ser concebida em todos lugares ao mesmo tempo. Existe uma lógica de desespacialização da arte. Eu posso assistir a um filme aqui e agora, ao mesmo tempo que você aí do outro lado está assistindo esse mesmo vídeo, esse mesmo filme ao mesmo tempo. Estamos agora com 73 pessoas simultâneas e vocês, 73 pessoas, estão assistindo a mesma pessoa falando. Isso é reprodução técnica. Isso é uma reprodução sem aura. Percebe? Se destitui, ou pelo menos se pressupõe a destituição de escassez. Se pressupõe. A gente pode discutir se há ou não essa questão. A gente vai chegar lá. Então, o que isso significa no final das contas? É o que o André disse. O cinema e as artes de reprodutibilidade técnica são sentidas como menores. Por quê? Porque são populares. Porque estão à disposição do olhar das pessoas. Se reproduzem no espaço. Se desespacializam no sentido de que não tem um espaço único. Eles podem ser percebidos em vários espaços ao mesmo tempo. E por serem artes, portanto, massificadas, dispostas ao olhar de muitos, são sentidas como menores, sem aura. Agora, vale fazer uma relação com o próprio cinema. Fazer um estudo específico sobre o próprio cinema. Porque cinema, mais uma vez, é uma arte que se reproduz e, portanto, uma arte que está disposta ao olhar.
Ou seja, que não enclausura o olhar dessa arte ao olhar de alguns. Não há no cinema, portanto, ao contrário das artes anteriores, um encastelamento dessa obra. O que significa encastelamento? É justamente esse processo de colocar para dentro do castelo, do lugar onde apenas uma classe social carrega consigo a possibilidade de contemplá-la. O cinema, teoricamente, não. Não cabe ao cinema, portanto, o cultuamento. Cultuar o cinema não cabe nesse sentido. Parênteses, porém. Veja que, ainda no cinema, essa arte que, teoricamente, está disposta ao olhar de todos, há esse processo de criação de escassez. Que está, por exemplo, hoje, no que a gente chama de cinema de rua. Ora, nós, enquanto cinéfilos, de maneira nostálgica, digamos, sonhamos com esse cinema na rua. O cinema de rua é maravilhoso, diga-se de passagem. Entretanto, é um modelo que não vai voltar. Sinto muito, mas não vai voltar. Não faz sentido mais. Ah, Felipe, não vai voltar em nenhum momento mais. Não vai. Esquece, não vai. Não faz sentido mais. Por quê? Porque o cinema já foi na rua. E nesse momento... E qual é a questão do cinema de rua? Existe uma descentralização da experiência do cinema na cidade. O cidadão sai da sua casa e ele vai consumir cinema. A partir da década de 80, a gente tem a mudança do cinema na rua para o shopping, que passa a centralizar as atividades econômicas globais no local. Então hoje você não vai no cinema só para ir no cinema. Você vai no cinema para consumir shopping. Mas o cinema de shopping também está em crise, porque a experiência shopping foi para dentro da sua casa. Não faz mais sentido voltar para a experiência anterior. O cinema de rua. Agora, o cinema de rua vai morrer? Não. Por quê? Porque o cinema de rua ainda oferece o tal do encastelamento. O cinema de rua oferece uma experiência na cidade desse encastelamento. Disposto ao olhar de determinada classe social. E desculpa, se você consome esses lugares estão aonde na cidade? Nos lugares mais elitizados da cidade. É claro que a gente vai ter algumas exceções em algumas cidades. Em Pernambuco, por exemplo, nós temos um cinema popular de fato nas ruas. Aqui no Rio de Janeiro tem o cinema da UF. Mas ainda assim é um cinema de universidade. Mas você percebe? O cinema de rua hoje se concentra nos lugares mais elitizados da cidade, oferecendo uma experiência a uma determinada classe social. Uma paisagem que se oferece enquanto barreira a uma determinada classe social. Não que ela não possa acessar, mas que ela sente que não é para ela. E veja só, que tipo de filme passa no shopping? Que tipo de filme passa no cinema de rua hoje? No passado, aquele cinema que a gente queria que voltasse, era cinema que passava, meu amigo. E aí era o tal do cult e era o tal do massificadão. Era cinema que passava. Tá ligado? Hoje, o cinema de shopping é o cinema massificado. O cinema de rua é o cinema elitizado. E não é como se nós como se a gente quisesse isso. Porque não é verdade o fato de que aqueles filmes que passam ali são filmes pelo qual determinada classe social não tem como acessar no sentido intelectual da palavra. Não. São filmes que são concebidos ideologicamente para serem percebidos apenas por uma classe social. É diferente. E que faz, inclusive, com que alguns de nós, ideologicamente, tracemos
o discurso da classe dominante, dizer esses filmes aí, cult, é só pra quem quer pagar de cult. Porque o povão mesmo não quer ver isso. Meu amigo, você tá pressupondo a ideia de que esse povão não tem a capacidade de ver esses filmes. E eu não tô falando que eles têm que parar de assistir os outros. Mas esse é o processo do encastelamento da obra de arte também, dentro do cinema, que teoricamente não deveria ser encastelado, não deveria ser cultuado. Será que seria elitizado ou seria nichado? Então, mas o problema é que esse nichamento, Léo, esse nichamento é um nicho de uma classe social específica. Esse nicho específico que consome esse cinema de rua não é o nicho das classes populares. Então, sendo nicho ou não, ainda assim é um nicho de classe. Ainda é um nicho que se pressupõe a partir de um aspecto de classe. Não é à toa, mais uma vez dizendo, que esses cinemas estão presentes nos lugares mais ricos da cidade. É uma questão geográfica também. É uma questão de como funciona a mobilidade do capital na cidade. É a distribuição capitalista no espaço. E onde, portanto, se escolhe permanecer com esse tipo de cinema que, teoricamente, é uma forma de uso da cidade do passado. Percebe? Professor, PQ você me curtiu muito Sem Coração? Gostei bastante do filme e queria ouvir você falando mais. Já falo. Em relação a esse cenário atual, como podemos enxergar os cineclubes? Cara, então, eu tava até pensando nisso esses dias, inclusive. Porque, assim, historicamente pro cinema, as cinematecas e cineclubes sempre foram muito importantes. Veja só. Ali no final da Segunda Guerra Mundial, se formou a primeira geração cinéfila do cinema. Porque, veja, antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha, primeiro, um cinema que era uma linguagem jovem, que vinha se amadurecendo. Então, nós tínhamos gerações de realizadores, mas não exatamente gerações de cinéfilos se formando. Por que não existia uma geração de cinéfilos? Porque a cinefilia demanda de memória. Sabe? Me perguntam muito sobre isso, inclusive. Felipe, é possível ser cinéfilo só assistindo filmes de hoje? Não é possível. Não é possível ser cinéfilo só assistindo filmes de hoje. Porque a concepção da palavra cinéfilo não é gostar de filme. Gostar de filme um monte de gente gosta. E aqui eu não tô fazendo uma distinção qualitativa, tá? Eu não tô falando que quem gosta disso, quem é cinéfilo é melhor do que quem só gosta de ver o seu filme. Não é isso. Não é isso, definitivamente. É simplesmente porque existe uma distinção. Gostar de ver filmes e tá tudo bem você gostar de ver filme, e cinefilia, que é uma outra coisa. E que outra coisa é essa? Cinefilia demanda de memória. E é por isso que a primeira geração de cinéfilos ela passa a se sustentar no pós-Segunda Guerra Mundial. Que é a primeira geração onde se forma uma ideia de uma concepção da memória dessa linguagem. Dessa linguagem que vinha se constituindo até então. Saca? Quer dizer? Uma linguagem que vinha se construindo até então e vinha amadurecendo enquanto linguagem, mas que havia muito mais praticantes dessa linguagem do que cinéfilos de fato. E existe uma mudança conceitual ali a partir da Segunda Guerra Mundial, sobretudo na Europa, que revoluciona o cinema. Que concepção é essa? Antes da Segunda Guerra Mundial, nós temos um cinema pensado em repartições. Um cinema pensado sob uma perspectiva empresarial. E aqui eu não tô falando nem capitalista da palavra, tá? Porque capitalismo vai continuar sendo a partir da Segunda Guerra Mundial também, tá? E também nessa lógica da Europa que eu vou comentar. Mas uma lógica de repartição empresarial. De estúdio mesmo. E nessa concepção, o cinema se amadurece, o cinema se forma, mas não constitui memória. Ou pelo menos uma memória mais enfraquecida.
no pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos essa formação de uma geração cinéfila, porque na França especificamente, mas também em Europa, o consumo de cinema, mas também a prática de cinema, abandona essa lógica empresarial de repartição e vai em direção à cinemateca e aos cineclubes. Essa foi a grande revolução da Nouvelle Vague, gente. A Nouvelle Vague é um movimento que nasce na cinemateca, que nasce nos cineclubes. Por quê? Porque ali se formou essa primeira geração cinéfila. Essa primeira geração que concebe na linguagem do cinema uma memória. Uma memória que será praticada dali por diante. Em suma, a galera da Nouvelle Vague concebe a cidade, Paris, como um grande museu a céu aberto. Um museu da memória do cinema. E daí, amigo, é tudo história. A partir daí, a Nouvelle Vague é o que é. Agora, como pensar esse cineclube, como pensar essa cinemateca no hoje? Porque, veja, nós estamos falando lá na década de 40, segunda metade da década de 40, no caso, e década de 50, com esses primórdios ali da Nouvelle Vague. Nouvelle Vague ainda não existia, mas esses primeiros cinéfilos estavam começando a surgir. A gente está falando de uma ideia de cidade muito diferente do que a gente tem hoje. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Uma ideia de cidade. E aqui tá meu lugar de geografia. Tudo isso que eu falo tem muito de geografia também, gente. Sabe? Porque qual é a grande questão? O cineclube, a cinemateca, fazia com que esse jovem cinéfilo que vinha surgindo, que ele consumisse a cidade, que ele vivenciasse a cidade. E vivenciar a cidade é vivenciar também esses espaços. O cineclube é vivenciar também esses espaços. A sala do cinema, na rua. Entretanto, conforme se intensifica a reprodução capitalista no espaço... Veja, não estou falando que antes não era capitalismo. Eu estou falando que se intensifica as contradições capitalistas e sua reprodução no espaço. Nós vemos uma cada vez mais acentuada perda de direito à cidade. A cidade, primeiro, é cada vez mais pensada para o carro. Ou seja, não é pensada mais para o cidadão transitar por ela, contemplar ela, ter direito a ela, mas ao carro que sai de um lugar a outro e não consome essa cidade, não tem direito a essa cidade. Percebe? E que vai acentuando isso na lógica do próprio cinema, quando ele sai da rua e vai pro shopping. Então o cidadão, ele sai da rua e ele vai a um espaço de consumo global num único lugar. Ele para de consumir a cidade, porque todas aquelas atividades econômicas que estão concentradas no shopping estavam dispersadas na cidade, melhor dizendo. E para ter acesso a ela, ele precisava consumir a cidade. O que esse cidadão faz agora? Ele sai de um lugar para o outro, e ponto, de carro. E não consome mais a cidade. Isso vai se intensificando. E vai se intensificando ao ponto de sair do shopping e ir à nossa casa. E aí, meu amigo, quando chega na nossa casa, a gente pede comida pelo celular, a gente vê filme pelo celular ou na televisão, a gente compra a roupa que a gente quer, a gente faz tudo pelo celular na nossa casa. Existe uma concentração das atividades econômicas globais, não mais no shopping, mas na nossa casa, na nossa mão, no nosso celular. No celular como extensão da nossa existência, da nossa vida. E quando isso acontece, meu amigo, numa cidade que cada vez mais se perde direito a ela, onde está o cineclube? Onde está a cinemateca? Esses espaços passam a ser virtuais também. Eles passam a ser cada vez mais virtuais. Eles necessitam ser cada vez mais virtuais. Nos fazendo distanciar mais uma vez da cidade, da memória do lugar. E aí, aquilo que eu falei pra vocês, vivência é importante. E vivenciar o lugar é muito importante. E a gente tá perdendo isso.
A gente tá perdendo isso. Bom? Então tá bom. Tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo pra membro. Curtiram o vídeo?